Olá, começo por agradecer o seu interesse em continuar a saber mais sobre a proposta da primeira semana Advogar na Mediação, que vamos realizar de 27 a 31 de janeiro, onde vamos desvendar o que consideramos como sendo os 5 maiores mistérios para advogar na mediação. E no terceiro dia, nós vamos tratar da diversidade do mercado de trabalho para advogar além do tradicional, conhecendo em especial o processo de mediação, assim como também o profissional mediador. Hoje, em particular, vou explorar um pouco aquilo que considero como sendo os mercados de trabalho para advogar e, com isso, preparar-nos para, desde já, identificar contextos e modelos de atuação, além do tradicional litigante, que precisamos conhecer com maior profundidade e também maior profissionalismo. Falar de mercados de trabalho impõe desde já começar por reforçar aquilo que falámos anteriormente sobre a atividade privativa da advocacia, quer na consultoria, quer na assessoria, quer na direção jurídica, reconhecida pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. Nesse sentido, precisamos de o tal tudo, parar de nos limitarmos e limitar essa nossa atuação à escassez de atuação exclusiva no judiciário, reforçando o que também falámos aqui sobre a abundância em advogar. E vejam como isso acaba por estar tudo relacionado. Partilho com vocês aquilo que eu identifico como sendo o meu ponto de virada relativamente a esta questão em particular. Depois de finalizada a graduação em Direito e a pós-graduação que fiz em Gestão de Pessoas ou de Recursos Humanos, no início da minha prática de advogar, convivendo com a realidade dos clientes e ao longo da mesma, eu fui tomando consciência e identificando limitações que eu tinha como crenças, ou seja, as tais chamadas crenças autolimitantes. E isso acontecia porque, na altura, eu tinha de facto desconhecimento até das minhas incompetências. Ou seja, eu não sabia que eu precisava de desenvolver competências diferentes das jurídicas para a minha prática. E foi quando eu comecei a identificar situações que, por exemplo, não eram juridicamente relevantes ou que a lei não as regulamentava, ou situações em que havia um prazo pré-estabelecido pela lei para que elas fossem juridicamente atendíveis e o mesmo já tinha prescrito, ou então, olhando para a situação, para o relato e para o contexto, eu chegava à conclusão de que ela não era economicamente interessante para ser judicializada. E a questão, a pergunta, é se de facto, com base nessas situações, qual tem sido a vossa atuação? Se você tem efetivamente conhecimento da necessidade, além das competências jurídicas, de ter diferentes competências, que nós chamamos de diferentes conhecimentos, diferentes habilidades e diferentes atitudes, sempre com base em valores e sempre também com base em ética. Aquilo a que eu tenho vindo a denominar e que criei como sendo a chave para advogar na mediação. E dos diferentes mercados onde nós podemos advogar e que estamos a desperdiçar ao não dar valor a essas diferentes competências que precisamos de facto de ter em mente. Nós temos uma advocacia até mais consensual ou eventualmente até praticamos uma advocacia colaborativa, designadamente em temas como família, em temas ou áreas, mercados como vizinhança e condomínio, mas a questão e a pergunta é se de facto nós estamos a fazer isso de uma forma profissional ou de uma forma intuitiva. Durante alguns anos, a minha prática foi uma prática intuitiva, até que eu descobri a necessidade, de facto, de me profissionalizar em temas que vão para além daquilo que é o jurídico. E com isso, novos mercados da advocacia, como mercados negocial, contratual, empresarial, societário, médico, saúde, assim como transportes e portos internacionais, se abriram numa dimensão para além da dimensão litigante. Da mesma forma, o mercado trabalhista, consumidor e até o mercado imobiliário, efetivamente passaram a ser áreas que eu, além daquela advocacia
inicial, mais consensual, numa negociação prévia, eu identifiquei, consegui passar a atuar numa lógica que seja uma lógica consensual, não indo no judiciário para conseguir resolver de uma forma definitiva os problemas. E muitas das vezes, para não dizer maioritariamente, sempre que existem impasses, sempre que existem situações mais complexas ou sempre que existem questões em que a imagem, o tempo ou aquela questão da relação e do relacionamento precisa de ser preservada, em que é essencial, fundamental, saber escolher mediação, conciliação ou outros métodos. E daí, de facto, explorar mercados de trabalho para advogar implica, então, nós conseguirmos identificar e aprofundar diferentes contextos, relações pontuais ou relações continuadas, assim como distintos modelos de atuação, consensual, colaborativo, heterocompositivo, tudo isto para que nós tenhamos, de facto, um atuar diferenciado. Assim, no terceiro dia da primeira semana Advogar na Mediação, nós vamos desvendar aquilo que é a diversidade dos mercados de trabalho para advogar além do tradicional, conhecendo em especial o processo de mediação e também as particularidades desse profissional que é o técnico mediador. Para isso, importa desde já que você comece a entender a existência destes mercados e os seus contextos para, com isso, fazer um advogar diferenciado. Caso não tenha ainda feito, faça desde já o seu cadastro para participar online e gratuitamente, escolhendo a aba Primeira Semana Advogar na Mediação em www.advogarnamediacão.com.br. Da minha parte, muito obrigada e conto em encontrarmos-nos em breve. Até já!